na proteção social e na saída da crise? Bom, Aloysio, nós lutamos. Bom, a Tereza é uma das grandes formuladoras da rede de proteção social que o Brasil construiu nos nossos governos, né? Ela sabe quantos fãs ela tem aqui em casa, mais do que o número de moradores, porque ela fez um trabalho extraordinário na esteira do Patrulho, mas foi um trabalho extraordinário que foi feito no governo federal, que deu uma consistência e uma segurança econômica para o país. E é isso que os nossos adversários não compreendem. Eles não compreendem que essa rede de proteção, ela é uma rede de proteção também da economia. Ela não é só, e bastaria que fosse isso, uma rede de proteção das pessoas. Porque ao proteger esta massa de pessoas, ao proteger todos que estão abaixo da linha de pobreza, você gera uma escala de atividade econômica local que é imprescindível para qualquer retomada. Foi isso que nós conseguimos demonstrar na prática. É aquilo que o Lula, com a sua genialidade metafórica, dizia: pobre para mim não é problema, é solução. Ele é parte da solução, ele é parte do dinamismo econômico. É óbvio que não é só a renda transferida, é o filho do pobre na universidade, ou seja, é uma cadeia geracional, né, que vai transformando o país na sua integralidade. Quer dizer, você via a mãe recebendo o Bolsa Família e o primeiro diplomado da família saindo da universidade. Você via essas duas coisas na mesma residência, o que era uma coisa impensável no Brasil. Porque no Brasil, e a educação é um paradigma importante e complementar ao que a Tereza falou, porque sempre se pensou o Brasil a partir de quanto custa, como ela falou. Mas as pessoas não se perguntam, e sobretudo no meio de uma pandemia, quanto custa não fazer o que precisa ser feito. Porque numa situação como essa, caótica, se você não se perguntar quanto vai custar para o Brasil não fazer o que o Biden está fazendo nos Estados Unidos. Vamos pegar o Biden. O Biden, todo mundo falava, é um vovozinho conservador. Possivelmente é uma caracterização até simpática. Agora, ele entrou com um projeto de 1,9 trilhão de dólares para recuperar a economia americana. Investimento em infraestrutura e transferência de renda. É uma combinação, é um pacote muito bem estruturado, uma combinação virtuosa de investimentos que vai alavancar a economia americana, que é 10 vezes mais potente do que a nossa. Então, como é que nós vamos prescindir? É óbvio que alguém vai dizer, mas os Estados Unidos podem porque... Mas o Brasil também pode. O Brasil hoje tem 370 bilhões de dólares em reservas cambiais, acumuladas nos nossos governos. O Brasil ainda tem o pré-sal, né, que deveria estar servindo de passaporte para o futuro, justamente nas áreas de saúde e educação, porque a Dilma carimbou o dinheiro do pré-sal para saúde e educação. Ou seja, já se sabia que eram as duas áreas prioritárias que dialogavam com o futuro. E o plano de reconstrução ele tem um conjunto de medidas, né, que envolve bancos públicos, crédito barato, reforma bancária, taxação dos ricos, de quem não paga imposto, fim do teto de gasto, mais investimento público. Ele tem um conjunto de medidas que está praticamente completo ali, um pacote de estímulo econômico e geração de empregos. Retomada da construção civil, né? Recomposição das cadeias produtivas destruídas, né? No período recente, inclusive pela má condução da Lava Jato, que, em vez de combater a corrupção, combateu o emprego. A questão da política industrial, que não está mais na ordem do dia, tudo isso a gente recupera, faz um balanço, inclusive crítico, de coisas que devem ser feitas de uma outra maneira, mas ali tem um pacote completo, né, do que deve ser feito para reativar a economia, né? Eu ia comentar mais uma coisa, agora me fugiu, que está no plano,
o que a Tereza falou. Nós não dissociamos o social do econômico e não dissociamos o socioeconômico do ambiental. Tem um capítulo no Plano de Reconstrução Nacional que é uma fronteira de investimento que não foi explorada ainda no Brasil, que é a questão da matriz ecológica, da transição ecológica, como nós chamamos, que deveria chamar a atenção dos leitores do plano, que é uma combinação virtuosa, o social, o econômico e o ambiental, muito coerente com o que a França, a Alemanha, Estados Unidos e China estão fazendo nesse momento. A combinação virtuosa dessas fronteiras para que a gente possa atacar todos os problemas de forma sistêmica e não fragmentada, né, não sem produzir efeitos sinérgicos uma sobre as outras. Então, eu acho que nós temos um plano que se combina muito bem do ponto de vista dos seus elementos de composição. São elementos de composição que formam um todo que enfrenta o problema na sua integralidade. Fernando, eu acho que foi excelente essa discussão. Antes de passar para a Carol, que eu queria que ela voltasse com o tema do lawfare, que ela se especializou no lawfare e tem acompanhado toda essa discussão da Vaza Jato, e como é que nós vamos tratar essa reestruturação do sistema jurídico brasileiro, como é que a gente combate a corrupção, respeitando direitos e garantias, preservando a estrutura econômica. Eu queria perguntar para o Haddad um tema também que está na pauta hoje e que é muito forte, que é o seguinte: nós tínhamos uma política, quer dizer, no nosso governo nós tivemos as maiores descobertas da história do petróleo no século XX, no século XXI, que foram as reservas do pré-sal, uma coisa extraordinária, e uma política de substituição de importações, de internalização de toda a estrutura, então, estaleiros, refinarias, toda a sinergia da Petrobras, gasodutos, termoelétricas, para a gente não cair na doença holandesa e não virar um país exportador de petróleo, um país que internalizasse esse impulso energético para um desenvolvimento pleno e orgânico. E tínhamos uma política de preço que era mais ou menos um reajuste uma vez por mês, ou seja, quando o preço do petróleo caía muito, não caía tanto, e quando o preço subia muito, não subia tanto. Então você dava uma estabilidade para o consumidor relativa, porque o preço do petróleo oscila muito. Bom, eles entraram privatizando a Petrobras, acabaram de vender a refinaria na Bahia por metade do preço, desmontaram os estaleiros, acabaram com a política de internalização dos investimentos e subordinaram a Petrobras integralmente à lógica financeira do mercado. Bom, hoje nós tivemos um reajuste de 15% na gasolina, 10%, 15% no diesel, 10% na gasolina. Eu imagino esses trabalhadores, mais de 4 milhões de trabalhadores de Uber, como é que estão nesse momento. Os caminhoneiros que estavam falando em greve antes desse aumento, como é que se sentem enganados? Eles que acreditaram, né, nessa política que está arrebentando com a vida deles, deste governo, como é que eles se sentem agora diante dessa situação? Então, como é que você vê essa questão do aumento do preço do combustível e qual é a alternativa de política energética, de regulação de preço, de papel da Petrobras como empresa pública para impedir que isso leve adiante, essa dolarização, essa indexação diária do preço do combustível no Brasil? Aloysio, você conhece de cor e salteado o que está acontecendo no Brasil, você viveu o drama do ataque à Petrobras, porque eles estão hoje fatiando e vendendo a Petrobras, né? Venderam praticamente os gasodutos, estão vendendo as refinarias. A Petrobras sempre foi uma empresa que se concebeu verticalmente, né? Ela ia do poço ao posto, como se dizia, né? Ela prospectava com tecnologia de ponta, aliás, uma das melhores engenharias do mundo em prospecção de petróleo, nacional, engenheiro brasileiro que sabe prospectar, que inclusive é tecnologia para dar e vender da Petrobras. As reservas recentes fora do Brasil também foram descobertas pela Petrobras, diga-se de passagem, no Oriente Médio. Ou seja, você tinha na Petrobras a melhor engenharia de prospecção. E você estava compondo os elos da cadeia do petróleo e gás, incluindo a indústria naval, até a distribuição
na bomba de gasolina. Então você tinha polos petroquímicos sendo pensado, o Comperge, você tinha novas refinarias sendo projetadas, você tinha uma indústria naval renascente, né? Porque ela já existiu no Brasil e foi destruída no período de neoliberalismo. Enfim, nós estamos aproveitando o fato de que a nossa aposta na pesquisa na Petrobras renderia frutos, como rendeu, descobrimos o pré-sal, estávamos apostando que isso podia, de um lado, ajudar a gerar empregos, né? E de outro, usar os royalties justamente para investir naquilo que é mais sensível às famílias, educação e saúde pública. Foi por isso, assim que foi concebido o projeto, vamos dizer, do pré-sal. E os preços, eles não eram dolarizados, porque justamente toda a estratégia foi de evitar o contágio das crises internacionais em relação aos preços domésticos. Isso vale tanto para as reservas cambiais quanto para a integração da companhia, do poço até o posto de gasolina. Essa integração e verticalização era justamente para blindar uma área estratégica. E estratégica por quê? Não é só o teu carro que está sendo abastecido de gasolina. Toda a distribuição de mercadoria é feita sobre rodas no Brasil. É a diesel. Os alimentos que chegam à sua mesa são transportados em caminhão, a diesel. O gás de cozinha, que hoje é impraticável, inacessível para as famílias de baixa renda, mais do que dobrou de preço, desde que a política de preço da Petrobras passou a ser a da dolarização e sem nenhuma proteção de choques externos. Então, seja porque o preço em dólar subiu, seja porque o dólar em relação ao real subiu, o que quer que aconteça vai acabar no bolso do trabalhador. Então, esses dois pecados estão sendo cometidos diariamente já desde o governo Temer, desde que o Pedro Parente assumiu a Petrobras e que depois deu aquela crise que levou ele à demissão. Então, vamos nos lembrar disso. Uma crise que quase que acabou, quase que terminou de acabar com o governo Temer, que foi a crise dos caminhoneiros. Eles fatiaram e venderam, de um lado, e de outro dolarizaram os preços para o consumidor. É insustentável essa política. Agora o Bolsonaro se vê diante de uma situação que ele mesmo criou. Ele quer demitir o cara da Petrobras. Se ele não mudar a política, ele vai botar quantos presidentes da Petrobras ele quiser lá. Não vai ter jeito de resolver. Se não parar a lógica de venda na bacia das almas do patrimônio público e não redefinir a política de petróleo e gás no país, a crise econômica vai aprofundar e a crise social, porque isso inevitavelmente chega no bolso do trabalhador. Não tem como evitar. É um bem que funciona como matricialmente. Ele pega todos os setores econômicos indistintamente. Então, Aloysio, você é um estudioso da economia brasileira. Você sabe que é insustentável o modelo neoliberal para o Brasil. Ele não vai dar certo, ele não pode dar certo. Nós estamos entrando no 7º ano de neoliberalismo, 6º ano de neoliberalismo. A crise só vai aprofundar. Eu me lembro, é interessante, o debate sobre auxílio emergencial Bolsa Família lá atrás, que era bolsa ócio e todo o preconceito. Eu estou vendo agora vários desses economistas neoliberais mantêm a essência do neoliberalismo, mas já estão se rendendo. Mas um pouco vão se render e dizer, o PT tinha razão, nós precisávamos de uma empresa pública integrada, que fosse dar prospecção ao refino. Só que eles estão desmontando essa estrutura, já vendendo a BR Distribuidora, estão vendendo refinarias. Eles vão dizer, o PT tinha razão, mas eles estão destruindo os instrumentos que permitiam que a nossa racionalidade virasse política pública. Mas eu queria passar para outro tema conexo à Petrobras. Carol, nós criamos todos os principais instrumentos de combate à corrupção que aí estão. A lei de acesso à informação, inclusive a lei das delações premiadas, das organizações criminosas, a autonomia do Ministério Público,
o fortalecimento da Polícia Federal, as operações da Polícia Federal. Fizemos um grande esforço de combate à corrupção, porque a lei corre atrás da fraude e a fraude está sempre à frente da lei. E é necessário combater a corrupção, é fundamental, isso é essencial. Né? O dinheiro público não é um dinheiro que não é de ninguém, é o dinheiro que é de todos, precisa ser tratado com todo rigor. No entanto, esses instrumentos levaram a essa dramática crise. Né? Quando a gente olha esses diálogos da Vaza Jato, eu realmente fico estarrecido com o que a gente vê. Né? O nível de manipulação, a perseguição política, o desrespeito total. Fala um pouco do lawfare, como é que você vê esse capítulo e como é que a gente vai sair dessa história. Quer dizer, é indispensável votar o habeas corpus do Lula. O Moro não foi um juiz imparcial. Ele não pode ser validado esse inquérito. Ele tem que ser anulado, como o Código de Processo Penal diz, e o Lula tem que ter os seus direitos políticos recuperados. Mas, para além disso, nosso plano de reconstrução também fala de reformas do judiciário, fala de reformas institucionais, de aprimoramento dessa legislação. Queria que você falasse um pouco, porque isso é um tema que você está acompanhando na América Latina inteira, está presente em vários países. Como é que a gente vai resgatar uma justiça que tenha credibilidade e que não se preste a esse processo golpista e essa degeneração que nós vimos aí nesse episódio? Exatamente, Aloysio. Enquanto o Fernando falava, eu ficava pensando na Petrobras por outro aspecto, né? Pela espionagem, Fernando. Quanto tempo nós passamos por isso, né, Tereza? Lembra daquele episódio do Snowden que veio a público, que a gente soube que estava o telefone privado da ex-presidenta Dilma estava sendo monitorado, também dos seus funcionários, seus familiares, quer dizer, eles não pouparam ninguém para descobrir a tecnologia do pré-sal. Então, tudo que aconteceu na Lava Jato, Luísio, tem a ver com isso, tem a ver com justamente um aspecto que depois aparece na Lava Jato, que é o aspecto estratégico. Então, eu acho que, assim, quando o PT faz um programa de reconstrução nacional, não é para ficar se lamentando, é para propor. Eu acho que isso que é bacana, é um partido que, na hora da crise, propõe um plano e põe o plano para debate. Isso que eu acho bacana desse plano. E entre os aspectos, sem dúvida nenhuma, está a forma do combate à corrupção, do qual o PT foi o que, sem dúvida nenhuma, o partido que mais contribuiu com mecanismos de autonomia da Polícia Federal, do Ministério Público e das próprias estruturas de combate à corrupção, de resgate de ativos, né, da recuperação de ativos do exterior, todas as leis de transparência e autonomia e procurando respeitar a legislação internacional de combate à corrupção, que vem, de alguma forma, universalmente hoje, sendo adotada por todos os países. O que não se contava aqui, Fernando, você sabe bem, é que nós tivéssemos, até certo ponto, se essas mensagens aí da spoofing, que já tinham sido vistas pela Lava Jato, se confirmam, o que a gente não contava era com funcionários públicos do sistema de justiça contribuindo com interesses de outro país. A gente não podia imaginar que esses procuradores aí estariam dispostos a tudo para, sei lá, eu não sei bem se eles queriam se locupletar, se eles queriam somente viajar para Miami, para Nova York, o que eles queriam, o que é que dava prazer neles, né? Para não usar as palavras que eles usavam nos diálogos, que eles tinham muito, né, tesão, como ele fala, aquele Dallagnol, aquele jeito estranho de falar, e também discriminatório, horrível com relação ao Partido dos Trabalhadores, ao PT e especificamente ao alvo principal, que é a Lula, né? Então, o combate à corrupção, o problema não é nem só Lula, Luiz. A gente está esperando o julgamento desse HC com muita expectativa para que se faça justiça a Lula, finalmente, evidentemente, mas também porque o modelo é um absurdo. É um modelo lesa patrimônio nacional, lesa interesses nacionais. E a gente vai ver agora, Luiz, eu tive acesso a alguns dados só do DIEESE, eles vão lançar agora esse relatório. A Lava Jato é responsável, direto ou indiretamente, pela destruição de uma série de cadeias produtivas ligadas à questão do óleo e gás, à questão da construção pesada, das principais indústrias brasileiras, e empregos diretos envolvidos nisso. Então, nós vamos estudar por muito tempo os efeitos dessa operação na economia e no futuro do Brasil. Como reconstituir, do ponto de vista jurídico, também passa por um modelo
que combata a corrupção sem destruir as empresas, que combata a corrupção sem destruir os empregos, que combata a corrupção sem destruir as biografias. Então, por um lado, isso. Por outro lado, você mencionou, Aloysio, e o Fernando é membro do Grupo de Puebla, e eu queria saber dele, Fernando, como é que você acha assim, que nós poderíamos ampliar a questão da integração regional? Porque você veja, o Grupo de Puebla, quando nasce com a percepção comum de que esse lawfare, né, que a defesa técnica do presidente muito bem identificou logo de um primeiro momento que alguma coisa acontecia com a defesa, com o seu processo de defesa, e que vinha fora do direito, que era uma coisa política e geopolítica, geoestratégica. Né? Eles já identificaram de cara, e a gente foi identificando que isso também acontece em outros países. Né? Quer dizer, o que está em jogo aqui, Celso Amorim tem trabalhado isso, é o combate ao progressismo e a autonomia da política externa ativa e altiva, como a gente dizia que foi a nossa política quando ele foi o nosso chanceler. Então, essa percepção regional de que esse ataque híbrido, né, mas que também vem pelo sistema de justiça, e no Brasil, hoje acabei de sair, meio-dia, nós tivemos uma reunião com parlamentares do Parlasul para falar disso. Eles pensam em provocar as legislações nacionais para que tenhamos uma proteção contra o lawfare. E a gente conversou lá. A primeira proteção com o lawfare é a própria legislação interna dos países, porque o lawfare é o antidireito. Se você tiver um código de processo penal com as garantias do devido processo, a presunção de inocência funcionando, ativo e sem desrespeito, já há proteção contra o lawfare. Então, eu queria saber se essa questão da política regional passa por isso, como fazer um combate à corrupção que seja digno, né, de uma economia com a pujança, com o poder, com a capacidade de futuro, como tinha a economia brasileira, e como encarar a Lava Jato, para além dessa coisa assim, da responsabilização desse ex-juiz, desse procurador, que isso é importante, mas é menor, eu acho, porque nós temos que lidar com modelo e com proposta, que eu acho que essa é a proposta da reconstrução nacional que o PT propõe. Fernando, você queria comentar? Eu quero falar de uma coisa que eu acho que a Carol falou, que é muito importante, que é a questão das relações internacionais no Brasil. Eu hoje dei uma entrevista, Aloysio, para a página 12, e assim, eu estou 200% convencido. Página 12 é um jornal argentino importante do campo progressista, que nem todo mundo conhece, mas é um jornal bem importante na Argentina e historicamente relevante. Eles, inclusive, têm um jornal no México, que tem outro nome, e eles vão publicar essa entrevista nos dois países, na Argentina e no México. E eu fiz uma defesa enfática hoje, nessa entrevista, de romper com o gradualismo na integração. Eu acho que nós não temos mais tempo para gradualismos em relação à integração latino-americana, e eu explico por quê, Aloysio. O deslocamento do desenvolvimento, o centro de gravidade econômico hoje, se deslocou para a Ásia de tal maneira que até os americanos estão preocupados com o destino da Europa em relação aos interesses na América. Não sei se você acompanhou o discurso daquele que vai substituir a Angela Merkel na Alemanha. E o discurso dele é muito claro. Ele disse, olha, o mundo, a Europa tem que se voltar para a Ásia, porque é na Ásia que as coisas estão acontecendo, é para a Ásia que nós temos que direcionar os nossos esforços de integração. Ou seja, a América, ela faz parte do desenvolvimento mundial há 200 anos. Ela é central para o desenvolvimento do mundo há 200 anos. O Atlântico, ele foi, por excelência, o oceano das transações comerciais, das trocas comerciais, do investimento, né? Desde a emergência da Revolução Americana, que foi anticolonial, antimonárquica, e 100 anos depois, anti-escravagista, com a Guerra Civil na década de 1860. Então, operou-se aqui uma revolução, teve impacto mundial. Hoje isso está em jogo. E eu digo isso porque se a América Latina, que sempre foi muito maltratada pelos Estados Unidos, que hoje está em dificuldade, porque não está diante nem da Rússia, que era uma potência militar, mas não era uma potência econômica, nem do Japão, que era uma potência econômica, mas não era uma potência militar.
Ele está diante da China, que é uma potência econômica e militar. É a primeira vez que os Estados Unidos se defronta com uma potência econômico-militar. É um híbrido do que tem de melhor no desenvolvimentismo asiático, japonês, coreano, e a força, a determinação, né, do que foi a União Soviética. Então, ele pegou e fez um modelo próprio. A China montou um modelo dela. Esse deslocamento para a Ásia, do centro de gravidade econômico do planeta, tem implicações enormes para todo o continente americano. Então, o momento agora é, se o Brasil voltar a olhar para o futuro, e em 22 nós teremos a oportunidade de fazer isso, o Brasil terá uma oportunidade de liderar um processo de integração, porque ninguém vai sair sozinho da crise. Nem a Argentina, nem a Venezuela, nem a Bolívia, nem o México não vão sair sozinhos da crise. E nem o Chile, que caminha para uma crise, se nada for feito. Então nós teremos uma oportunidade de discutir isso. Isso vai reforçar a democracia latino-americana. Isso vai impedir que essas práticas que nos tornam presas fáceis de qualquer potência imperial vai nos blindar disso, vai nos fortalecer enquanto região. Então, o Mercosul tem que ser superado para além do que ele foi pensado, porque o Bolsonaro está preparando o desmonte, inclusive, do Mercosul. Isso está em curso agora. Está em curso agora, inclusive com o Paraguai e o Uruguai, para isolar a Argentina. Então, nós temos uma tarefa para 22 que é fantástica, que é de retomar um processo de integração, e eu defendo com menos gradualismo e com mais ousadia. Muito bom. Pessoal, nós já estouramos o nosso horário, mas eu negociei aqui uma flexibilização, porque está tão bom esse programa, eu já vou fazer um convite e vou marcar a fase 2 do plano de reconstrução com vocês. Então, daqui a umas 2, 3 semanas, a gente faz um segundo programa igual para dar continuidade. Queria falar com a Tereza de salário mínimo, agricultura familiar, das cisternas e combate à seca, e com a Carol falar dos direitos humanos, da cidadania, e com a Haddad sobre todos os temas. E eu queria falar um pouco da economia também, que não deu. Então, para a gente fechar o programa, eu queria que a gente falasse um pouco também do que nos motivou a estar aqui. Tereza, o que é para você os 41 anos do PT? Qual é o recado que você deixa? Qual é o balanço que você faz? Microfone. Som, Tereza. Som, abre o microfone. Eu, apesar de a gente estar vivendo nesse momento tão dramático no país, né, eu acho que a nossa geração, assim, eu me considero uma pessoa de sorte, né? Terminei os estudos já no período que a Constituição foi votada, então pude participar de todo o processo de abertura, né, governos do PT ao longo na Prefeitura de Porto Alegre, governo do Estado, como tantos nós viemos aprendendo, tivemos essa oportunidade fantástica de mostrar que é possível transformar a realidade, que eu acho que foi isso que os nossos 13 anos de governo conseguiram mostrar. Não que nós fizemos tudo, não que nós fizemos o suficiente, né? 1.200.000 cisternas, o maior programa de transferência de renda do mundo, é um conjunto enorme, um leque enorme de políticas públicas que reduziram a pobreza, reduziram a desigualdade. Então, isso eu acho que é um legado fantástico, mas, como eu disse, a gente não se acomodou nessa experiência fantástica, nós estamos tentando pensar os desafios do próximo período, e muito do que está sendo discutido hoje, não só no Brasil, mas no mundo, são questões que a gente vem falando há muito tempo. Eu pego grandes economistas hoje, né, no Fundo Monetário Internacional, nos Estados Unidos, que presidiram o FED, por exemplo, reconhecendo que essa política atrasada de dizer que tem limite para o endividamento, que o Estado não pode investir defendendo o Estado mínimo, fazem autocrítica. O governo no Brasil continua apostando numa política que ninguém mais fala. Então, o Estado é um ator fundamental hoje, como foi, né, ao longo dos nossos 13 anos, para retomar
os investimentos e retomar os empregos, e para nos ajudar a superar e combater as desigualdades. Então, eu acho que essa é a grande mensagem, né, do que foi possível fazer, de que é possível, sim, transformar a realidade e que nós temos condição e projeto para contribuir com o Brasil no próximo período. Um orgulho enorme, né, ser fundadora desse partido. Valeu, Tereza. Carol, qual é o recado que você deixa aí dos 41 anos do PT? Bom, Luiz, você sabe que não foi fácil esses últimos anos. O último período que o governo Dilma, eu era integrante da comissão de anistia. Eu estava cumprindo um papel muito bonito lá, assim, quer dizer, foi para mim um grande aprendizado ter participado do conselho da comissão de anistia durante o governo Dilma e sob chefia do ministro José Eduardo Cardoso nesse período, né? Então, quando tudo aconteceu, nós juristas nos organizamos, a gente se chama de jurista, mas um jurista pela democracia, não os juristas que posam daqueles, assim, às vezes, que não se conectam mesmo com as causas das crises. A gente viu muito jurista, considerado jurista, que agora não tomou lado nenhum, nem o lado do próprio Estado, né, democrático de direito do próprio Estado brasileiro. Então, a quantidade de advogados, advogadas, juízas, procuradores também, gente do Ministério Público que saltou para defender a democracia e que a gente que é filiado ao partido também acompanhando a causa naquele momento, 2016, muita gente dizendo, Aloysio, que o PT tinha acabado, que estava derrotado, que essa narrativa, né, seria derrotada, a narrativa do golpe, quando na verdade foi um golpe. Então eles querem sempre opor a um conceito de verdade, um conceito de narrativa, né? Então nós mostramos, acho que nós lutamos muito nesse período todo, e principalmente acho, e estou convencida disso, que nós fomos atacados pelos nossos acertos. Você dizia muito isso por aí, quando a gente foi nós fomos a fóruns internacionais, e o respeito que somos recebidos. O progressismo e as políticas públicas conduzidas pelo Partido dos Trabalhadores enquanto governo que não foram mais permitidas, e por isso fomos atacados. Houve erros, as autocríticas, etc., estão aí, acho que muita coisa nós podemos fazer diferente, melhor, mas, sem dúvida nenhuma, fomos atacados pelos acertos, né? Então, eu acho que fica uma lição muito dura, nós não paramos um minuto no jurídico, pela centralidade do sistema de justiça na destruição democrática, foi importante, né, também dentro do partido, todos aqueles juristas que puderam também defender não só o partido como a democracia de um modo geral. Então, fico muito feliz de ver esse plano de reconstrução e de poder fazer parte, de alguma forma, dele também. Bom, Carol, eu vou fazer a minha despedida aqui, aí deixo para o Fernando fazer o recado final e a despedida da militância e os ouvintes que nos acompanham. Vou dizer para vocês o seguinte, eu sou petista antes do PT existir. Nos anos 70, quando eu lutava contra a ditadura, a minha geração tinha um sonho de viver uma democracia e construir um grande partido de massa. Naquela época você não podia nem construir um partido, não tinha liberdade sindical, de organização, não tinha liberdade estudantil. A luta para criar o DCE da USP, que eu participei, nós fundamos em 1975, quando assassinaram o Vladimir Herzog, foi uma luta duríssima, nós não tínhamos entidades estudantis. Então, quando esse movimento, a luta estudantil, em seguida a luta operária, que o Lula dirigiu, renovando o sindicalismo, enfrentando a ditadura militar. Os intelectuais que vieram do exílio, eu fui receber o Paulo Freire, que era uma figura extraordinária, que foi dar aula comigo na PUC, me lembro a primeira conferência que ele fez, nós organizamos no Tuca, e você conversava com o Antônio Cândido, que era um excelente, outro dia o Fernando falava, o maior intelectual que eu conheci, e o Sérgio Buarque de Holanda, que estava lá com a gente no Colégio Sion. Eu trabalhava no Sion, nós tínhamos um centro ecumênico de documentação e informação, e nós ajudamos a marcar, a reservar com as freiras o colégio para poder fazer o encontro do PT. Então, figuras, Apolônio de Carvalho, lideranças históricas da esquerda que combateram contra a ditadura. Então, esses intelectuais que vieram do exílio, Florestan Fernandes e tantos, Mário Pedrosa, e também
as comunidades eclesiais de base, tinha também um movimento de teologia da libertação, tudo isso confluiu para a construção do PT sob a liderança do Lula, e nós entramos, na época eu já era presidente da Associação de Professores da PUC, da antes, foi um momento belíssimo na história. Foi muito dura a caminhada, nós sofremos muitas derrotas, a primeira eleição para o parlamento nós elegemos 6 deputados, 7, e 3 saíram do PT em seguida, quando veio o colégio eleitoral. Você imagina em 513 o que era isso. Então foi passo a passo, luta a luta, mas nós tínhamos uma militância que eu acho que é o grande patrimônio desse partido. Para mim, a minha experiência mais rica foi a campanha de 89, com o Lula viajando o Brasil. Eu acho que ali a gente mergulhou no coração do Brasil, e de lá o Lula nunca mais saiu. Em 2002 também, aquela vitória, eu saí com 10 milhões e meio de votos, saí muito contente, mas nada foi melhor para mim do que ver o Lula subir aquela rampa, com aquela multidão e vestir aquela faixa. Aquilo era um sonho que a gente acalentava. Um dia um trabalhador, um operário, que alguém que vê... E o Lula é uma síntese desse processo histórico. Então eu termino deixando essa história de vida dedicada a ele e também aos meus filhos, a Mariana e o Pedro, a Luísa e a Juliana, e aos meus netos, a Isabel, a Beatriz, o Francisco e o Martim, porque eu muitas vezes não pude estar com eles o tanto que eu gostaria, como hoje, inclusive, eu queria estar. E não tive porque a gente acreditava nesse sonho que é deixar um Brasil democrático, mais solidário, mais generoso, e nós estávamos construindo isso. E nós perdemos esse caminho. O Brasil vai ter que se reconstruir. Por isso, um plano de reconstrução e transformação do Brasil. Né? E eu termino com uma poesia que eu ganhei do Lula em 15 de novembro de 1982, na campanha eleitoral, que ajudava a coordenar o programa de governo, um jantar na casa do Cláudio Abramo. Era a poesia de Enfio, que diz assim: se não der frutos, valeu a beleza das flores. Se não der flores, valeu a sombra das folhas. E se não tiver folhas, valeu a intenção da semente. Era uma árvore e uma folhinha caindo. Enfio, em 1982. Então, eu não sei o que vai ser para frente. Quando eu olho a vida dos meus netos, eu nunca imaginei que nós íamos ter retrocesso e golpe, que a democracia estava consolidada, e não está. Eu imaginei, Tereza, que o combate à pobreza, que a fome não ia voltar para esse país e está voltando. Nós não íamos ter um tamanho, mas eu tenho esperança que a nossa geração, vai continuar lutando e vai transformar. E para isso, Haddad, você tem um papel extraordinário. Né? O Lula está delegando a você essa função de andar esse país em 2021, de discutir com esse povo essas questões fundamentais e de resgatar esse sonho para 2022. Então, eu desejo realmente que você tenha muita coragem, muita firmeza, muita determinação, que toda essa sua história representa muito para a nossa geração, para tudo que nós fizemos e para a geração dos nossos filhos e nossos netos, para que novos tempos venham em 2022, 200 anos da independência. Então, deixo para você encerrar essa nossa reunião. Bom, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade, Mercadante, de estar com a Tereza Campelo, com a Carol Proner. Como eu disse, são duas pessoas que iluminam a cena nacional contra a desigualdade, contra a injustiça, e o fato da Fundação conseguir agregar essa massa crítica tão importante nos dá muita esperança de que nós vamos poder continuar contribuindo com o desenvolvimento do país. As civilizações, elas passaram a registrar de diversas formas a sua história. Né? E tem duas coisas que eu acho que nós não vamos conseguir explicar para os nossos netos. Uma delas é o processo do Lula, o processo que condenou o Lula. Nós não vamos conseguir explicar o que é aquilo do ponto de vista jurídico. Vai ser difícil, inclusive, explicar do ponto de vista político a violência que cometeram contra um presidente que, durante 8 anos, só fez o bem para esse país, se doou como poucos presidentes foram capazes de se doar na história mundial, não na história do Brasil. Tanto é que foi valorizado no mundo inteiro a atitude do Lula, a liderança do Lula, a ousadia do Lula. E eu acho que nós não vamos conseguir explicar esse processo para ninguém, porque ele é inexplicável. A outra coisa que nós não vamos conseguir explicar, a segunda, é o retrato do Bolsonaro na galeria dos presidentes. Nós não vamos conseguir explicar o que aquele retrato está fazendo ao lado do Lula, da Dilma, do Juscelino, do Getúlio. Não tem explicação isso. Nós vamos passar décadas para conseguir traduzir isso em termos de teoria política, em termos sociológicos, em termos históricos.
São duas máculas, né, indeléveis na história do Brasil. Um processo absurdo, né, e um presidente surreal, né, que ainda conta com o apoio do empresariado nacional de uma forma que eu não consigo sequer compreender o que eles pretendem desse país. Segunda coisa é uma mensagem de esperança, né? As duas que eu falei de preocupação, né? Como explicar para as futuras gerações o que está acontecendo. A segunda ordem de considerações é de esperança. Não se cria um PT e não se cria uma liderança como Lula em laboratório. São dois eventos históricos, né, contemporâneos, da maior importância, que não se reproduzem. Você não consegue fazer outro PT, outro Lula. Portanto, as forças progressistas têm todo o direito de querer apresentar alternativas, querer crescer, querer aparecer, querer se colocar. Mas uma coisa muito importante é valorizar a trajetória dessa maior liderança que nós tivemos até hoje no país, maior líder político da história do país, e um partido que nasceu da base operária, da base do movimento católico, da base da universidade e com lideranças de expressão internacional, como são os intelectuais que você citou. Antônio Cândido, Paulo Singer, Florestan Fernandes, Sérgio Buarque de Holanda, são pessoas extraordinárias que ajudaram a construir esse partido com ideias, com formulações, com a sua obra, seu espírito e sua disposição. Você não joga uma história dessa fora. Você não joga uma biografia como a do Lula e uma trajetória como a do PT fora. Então, é sim motivo para comemorar os 41 e vamos comemorar muitos 41 anos do PT ao longo de muitas décadas, sempre confiando que as futuras gerações vão, inclusive, se beneficiar do esforço dessa, no sentido de ampliar as oportunidades de educação, de formulação, e oferecendo uma experiência que foi feita, eu conheci muita gente no governo, foi feita com a alma. As pessoas não doaram o seu suor apenas e o seu sangue, doaram a sua alma para esse projeto. É um projeto que vale a pena preservar, desenvolver e manter na ordem do dia, porque é o que vai ajudar o Brasil a sair dessa situação. Viva o PT, viva a Fundação Perseu Abramo, viva a Carol e a Tereza, viva a Luísio. Valeu, Fernando, Tereza, Carol, e a gente vai voltar, porque ficaram muitas questões. A questão da educação, nós dois fomos ministros da educação e não deu tempo de a gente discutir educação, que é a prioridade das prioridades. Não discutimos o meio ambiente, a Amazônia, que é outro tema que a gente queria discutir hoje. Não discutimos a questão de gênero, a questão da reforma tributária, a reforma agrária, enfim, ficou muita coisa para a gente voltar a refletir. Então, e vocês viram que o Fernando está muito afiado para botar o bloco na rua. E não teve carnaval de rua, mas tem o Fernando na rua, e isso vai fazer muita diferença. Fernando Haddad andando nesse país, e logo em seguida o Lula. Imagina ele para um lado e o Lula para o outro, e de vez em quando os dois juntos, nós vamos levantar esse país de pé de novo para mudar a história do Brasil. Então, boa tarde a vocês todos, muito obrigado por nos acompanhar. Acho que tivemos um programa de altíssimo nível e que tenho certeza terá uma excelente avaliação. Grande abraço e até uma próxima oportunidade. Grande abraço, gente. Valeu. Obrigado.